Gênio, playboy, bilionário e filantropo. Talvez você esteja pensando que estamos falando de Tony Stark, mas não. Essa é uma outra história, e ela não começa em uma caverna. Ela começa em uma garagem. E assim como nos quadrinhos, o mundo, de repente, vai deixar de ser o que ele era. Hoje vamos falar do fenômeno Microsoft e de seu cofundador, Bill Gates, ou como conhecemos aqui no Desbugados, Bill Portões. Gates não criou apenas um projeto. Não. Ele pavimentou a estrada da tecnologia moderna e, por consequência, mudou completamente o que é comunicação, comércio e trabalho. Entretanto, a sua jornada é marcada por extremos. De um lado, ele é visto como um dos empresários mais competitivos e temidos da sua geração, um homem que tem planos para a dominação mundial. Do outro, ele é um dos maiores benfeitores da humanidade, com projetos políticos, sendo um dos maiores atuantes nas causas climáticas do nosso mundo atual. Mas como que pode um dos homens mais ricos do mundo mudar completamente de lado e agora ser... Hoje vamos nos aprofundar na história de um dos, se não o maior e mais controverso homem da tecnologia moderna, o famoso Bill Gates. Mas antes da gente continuar, eu vou te pedir apenas um único favor. E eu vou precisar da ajuda do meu câmera também. Ô câmera, faz um favorzinho aí. E se você tem problema de visão, eu tô pedindo pra você se inscrever, curtir e comentar, beleza? Antes de ser o rosto mais conhecido da história da tecnologia, Bill Gates era apenas mais um jovem dinâmico, que inclusive chegou a ser preso por infração de trânsito, que resultou em uma das fotos mais icônicas do TI, que é inclusive essa foto bonita que nós temos aqui. Ao descobrir os computadores, ele percebeu que podia fazer quase tudo com linhas de código. Esse desejo de entender e dominar as máquinas o acompanhou e o acompanha até os dias de hoje. A grande mudança veio na adolescência. E não foi os pelos do saco que começaram a crescer. Foi quando ele e seu amigo Paul Allen descobriram juntos a programar. Eles viram uma chance no Altair 8800 ou 8800, sei lá, eu não sou velho o suficiente pra saber como é que se chama isso aí. Talvez o Léo saiba. Ô Léo, ajuda nós aí, por favor. Não. Eles adaptaram uma linguagem pra essa máquina. Enquanto a rapaziada da época estava descobrindo os prazeres da adolescência, Bill Gates e seu amigo Paul Allen estavam mexendo fundo nas máquinas, o que é meio estranho. Mas tudo bem, a gente não julga ninguém. Em 1975, Bill Gates larga a maior e mais prestigiada faculdade do mundo. Ele larga Harvard. Sabe quem também fez isso? Steve Jobs, que inclusive nós temos um vídeo aqui no canal explicando a vida e morte do Steve Empregos. Vale a pena você assistir daqui a pouquinho, ok? Espera esse vídeo acabar. Mas antes eu queria dar um adendo aqui. Você que acha que se você largar a sua faculdade, você vai estar no mesmo nível de Bill Gates, eu quero falar pra você que você não vai. Ele largou Harvard, você tá largando a Unisquina. Pelo amor de Deus, você não é um gênio, você não é Bill Gates. Ai, que medo. Nossa, que medo. Ai, que medo. Eu vou embora. Bom, dessa ideia aí surge a Microsoft. E a missão deles era muito simples. Criar software para qualquer um. Em cada mesa, em cada casa, em cada escritório, em cada escola, em cada lugar deste mundo, deveria ter um serviço da Microsoft. Assim, eles não criam apenas programas, eles criam todo um mercado que trabalha exclusivamente para eles. O crescimento foi uma aula de negócios, e a ideia era bem simples. Eles compraram um sistema operacional por $50 mil e licenciaram para a IBM, mantendo todo o direito de vender para os outros. E assim surge o MS-DOS. Assim, a Microsoft tornou os computadores acessíveis e deixou de ser uma equipe pequena e técnica apenas para se tornar uma das maiores potências do mercado global. Essa dominância se consolidou com os produtos que definiram o padrão corporativo global. O lançamento do Windows 95 não foi apenas uma atualização qualquer, muito pelo contrário, foi uma mudança cultural. Filas gigantescas nas lojas, porque todo mundo queria comprar um novo Windows 95, que tinha duas incríveis grandes atualizações. O menu inicial e a barra de tarefas, coisas que hoje pra gente é banal, a gente usa qualquer dia, na época era uma mudança revolucionária. Ao lado dele também surgiu o queridinho dos escritórios, o pacote Office, Word, Excel, PowerPoint, essas bobagens aí que você pirateia a rodo. Tudo isso surge com o Windows 95. Assim, aposentou as máquinas de escrever e as planilhas em papel.
tornando a Microsoft como a linguagem universal dos escritórios, fazendo com que ela fosse indispensável no dia a dia das grandes e médias e pequenas empresas. Mas Gates decidiu não permanecer apenas no PC de trabalho. Muito pelo contrário, quando ele percebeu que a internet era a nova revolução do século, ele decidiu colocar foco total da Microsoft em um memorando chamado The Internet Tidal Waves, que mais pra frente acabou criando uma coisa que nós particularmente, alguns odeiam, alguns amam, que é o Internet Explorer, que se tornou hoje o Bing. Sua visão de expansão também fez com que a Microsoft saísse apenas do escritório ou saísse do seu desktop e fosse para a sua sala de estar. E assim surge a Xbox, provando que ela também podia competir não só com as Big Techs, mas também com a área do entretenimento. Mas com esse poder todo também vieram alguns problemas. Em 1990, diversos usuários acabaram chamando Celso Russomano para a Microsoft por questões anticompetitivas. Afinal, quando você instalava o sistema operacional Windows, já vinha integrado automaticamente o pacote Office e o Internet Explorer. E às vezes, você não quer usar essas porcarias que a Microsoft te oferece. Houveram processos que foram desde os Estados Unidos até a Europa. E Bill Gates estava no centro disso tudo. E surge então o grande debate. Até onde vai a concorrência? E onde começa o abuso de mercado? Essas controvérsias todas acabaram mudando as regras da tecnologia e do negócio internacional. Sua personalidade dividia opiniões. Enquanto ele disputava com a Apple e Steve Jobs, Bill Gates era tão obcecado pelo trabalho que ele decorava as placas dos carros dos seus funcionários para ver qual deles que trabalhava mais e quem trabalhava menos. Dama da noite que concebeu, que chefe desgraçado! Eu espero nunca ter um chefe igual ele. Essa mistura de gênio e chefe implacável criou produtos gigantes, mas também uma cultura de pressão extrema e pouca tolerância quando se tratam de erros dos funcionários. No começo dos anos 2000, Gates começa a diminuir seu papel na questão operacional da Microsoft. Ele abandona o seu cargo de CEO e só em 2008 ele sai oficialmente do dia a dia da empresa e decide se dedicar à filantropia. Junto de Melinda, sua esposa, ele cria uma das maiores fundações do mundo, onde ele começa a focar em vacinas, saúde global e educação. Esses projetos do Gates já vacinaram milhões de pessoas e hoje buscam prever pandemias e combater mudanças climáticas. Mas é como dizia sua avó, quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Essa filantropia de Bill Gates começou a levantar algumas perguntas. Afinal, por que que um bilionário decidiu então influenciar políticas públicas? Esse agora é um debate sobre transparência. Afinal, enquanto alguns elogiam os resultados concretos, como vacinação e diminuição de doenças em locais de risco, outros questionam a concentração de poder em decisões que antes deveriam ser públicas. Ou seja, mesmo doando muito, Gates continua no centro de discussões sobre influência política no mundo inteiro. E você, qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Ao meu ver, cara, ele tá ajudando os outros, então por enquanto eu não tenho nenhum problema. Mas eu sinto ali que tem algumas questões de ele querer mais influência. Talvez limpar a imagem dele. Como a gente viu no vídeo, ele era um homem muito controverso. Talvez agora, com 70 anos, ele tenha percebido que em breve ele vai morrer. E talvez seja bom ter um legado melhor para seus netos, seus bisnetos ou até para qualquer pessoa no futuro. Tá bom. O legado técnico de Bill Gates é difícil de negar. A Microsoft ajudou a padronizar o escritório digital e democratizar as ferramentas de produtividade. O Windows e o Office moldaram profissionais e empresas. Um exemplo de como software e excelência transforma negócios. Algo que a T2S já faz desde 2003. Visite o site da T2S para descobrir mais sobre como ela pode ajudar a sua empresa em soluções, serviços e sistemas do mundo da tecnologia. Bill Gates é uma figura complexa, um empresário implacável e também um filantropo gentil. Ele foi alvo de críticas, foi alvo de elogios. Não é uma imagem simples, é uma imagem contraditória e também humana de toda a nossa história. Quando perguntamos quem é Bill Gates, a resposta é muito mais do que só rótulos, ela é consequência. Ele era um garoto curioso, que só queria aprender a programar melhor. Foi um empresário que transformou softwares em indústria. Foi alvo de processos e debates sobre o limite do mercado. Foi e segue sendo um dos maiores doadores contemporâneos. Ele fez história ao codificar o presente e segue trabalhando em mudar o futuro. Afinal, é inegável, existe um mundo antes e depois da Microsoft. Se você tem um PC em casa e se você tem um Windows no seu computador,
agradeça a esse ateu e homossexual, Bill Gates. Esse já é um spoiler do nosso próximo WebDoc. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no nosso canal do YouTube. Toda terça-feira, às 18 horas, nós entramos ao vivo para debater as melhores notícias do mundo da tecnologia. Um abraço e até a próxima.